Olá, estamos dando início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar um problema que é a situação no mundo urbano, a situação difícil por que passam os governos municipais sem o devido apoio do governo federal, com uma pandemia, com um quadro recessivo na economia. O que esses governos podem fazer para melhorar a vida dos cidadãos? Para tratar dessa questão, nós convidamos duas pessoas especialistas no área. Eu quero apresentar para vocês o Mário Reale. O Mário Reale é arquiteto, é urbanista, ele tem experiência em desenvolvimento e planejamento urbano, foi secretário de obras em Ribeirão Pires, secretário de Habitação e de Administração de Diadema, presidente da Companhia de Saneamento de Diadema, foi 2 vezes deputado estadual pelo PT de São Paulo, eleito prefeito de Diadema, foi presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos e coordenador do Observatório de Consórcios da Frente Nacional de Prefeitos, da Caixa e do PNUD. Muito obrigado, Mário, por estar participando com a gente. Quero apresentar também alguém que dispensa apresentação, mas, em todo caso, é o professor Ladislau Dobor. Ele é economista, ele é doutor em Ciências Econômicas pela Escola Central de Planejamento e Estatística de Varsóvia, é professor titular de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e tem uma vasta experiência em áreas de administração e economia, principalmente mudanças tecnológicas, economia dos recursos humanos, economia regional e urbana, planejamento educacional, economia internacional. Ele foi consultor do secretário-geral das Nações Unidas, foi secretário de Negócios Extraordinários da Prefeitura de São Paulo e consultor de diversas agências das Nações Unidas, de governos e municípios. Ele é autor e coautor de mais de 40 livros, e eu selecionei 3 deles para fazer o final da apresentação do Ladislau. Introdução ao Planejamento Municipal, O que é Poder Local e O Pão Nosso de Cada Dia, os processos produtivos no Brasil. Muito obrigado, Ladislau, por estar com a gente mais uma vez. Obrigado a vocês, gente. Então, eu quero começar essa conversa, né, com esses especialistas em gestão urbana, né, fazendo um desafio. Né? Quer dizer, primeiro, nós temos que fazer um diagnóstico da situação atual. Quer dizer, segundo informações da Frente Nacional de Prefeitos, por exemplo, os pequenos municípios não estão tão mal assim. Eles receberam um repasse, né, do governo federal durante a pandemia, que acabou gerando, com aquele auxílio emergência e tal, uma receita até maior do que do ano anterior. Mas os municípios médios e os municípios grandes, as regiões metropolitanas, estão vivendo grandes dificuldades. A primeira questão que eu queria dirigir ao Mário, que está mais entrosado hoje nesse campo, é quais são as principais dificuldades que as prefeituras estão enfrentando agora, nesse começo de mandato, Mário? Bom, eu quero saudar aí o professor Ladislau, saudar o Silvio, agradecer o convite. Eu acho que é um grande desafio o momento que nós vivemos, né? Eu acho que, primeiro, que nós tivemos uma mudança muito grande nos últimos anos. A gente sabe, eu vim de uma geração que as prefeituras pós-Constituição de 88 tinham recursos, né? Conseguiam implantar políticas públicas para melhorar a vida das pessoas realmente, né? Política de saúde, educação. E hoje, com a emenda constitucional, nós estamos, e do teto de gastos, né, nós estamos vendo esses recursos cada vez diminuírem mais, né, e principalmente depois do governo Lula e Dilma, nós tivemos um aporte importante também para financiamentos e várias linhas de programas
abertos, né, acessíveis para qualquer prefeitura que fosse se cadastrasse, que tivesse projetos e acessasse a recursos, né? Hoje, nós sentimos que o acesso a recursos do governo federal são basicamente emendas parlamentares, né? E o ano passado, com a pandemia, sem dúvida, houve um aporte de recursos carimbado, né, para a saúde, de um lado, para o enfrentamento da pandemia, mas, por outro lado, um corte dos repasses para as políticas estruturadas, né, do SUS. Então, do ponto de vista do financiamento do SUS, nós tivemos uma redução dos recursos para a saúde, né? Então, o maior problema é o financiamento das políticas públicas, porque são os prefeitos que têm a porta de entrada, né, para o sistema de saúde, para a educação, inclusive, num momento dificílimo, né, que eu fui prefeito de Diadema e hoje trabalho no gabinete do prefeito Felipe, né, também recém-eleito prefeito de Diadema, e uma das questões centrais é a volta às aulas, né, porque as crianças na periferia não têm uma rede de Wi-Fi disponível, não têm equipamentos para acesso ao meio remoto, né, e ficaram, na verdade, 1 ano sem aula, né. Então, esse ano tem uma pressão enorme, apesar da continuidade dos números da pandemia, nós temos uma pressão enorme da sociedade, dos pais, né, e da própria questão do processo educativo. Uma criança na faixa de 6, 7, 8 anos, ficar 2 anos distante da escola, isso vai dar um impacto na geração toda dessas crianças que moram e que os pais trabalham, né, e que moram na periferia e trabalham nos grandes centros urbanos e que, mesmo com isolamento, continuam trabalhando e sendo usuários do transporte coletivo, né. Então, a primeira questão é o equacionamento do financiamento. Eu acho que a gente tem alguns instrumentos de política urbana para tentar buscar recursos para investimento, mas, por outro lado, o recurso para custeio, né, do sistema de saúde, do sistema educacional, do sistema de assistência social, porque também, para você ter uma ideia, Diadema tem 440 mil habitantes e nós tínhamos 130 mil pessoas no auxílio emergencial. Ou seja, a gente tem uma população com perfil de renda que demanda o acesso a uma renda básica, né? Então, esse é outro desafio, né? O ideal seria um programa de renda básica municipal, mas esse eu acho que é um dos maiores desafios no quadro orçamentário que nós temos hoje, né? Então, eu acho que a agenda de fomentar a economia local, de criar alternativas, ela está posta, né? Eu acho que a gente teve aquele ciclo da reinversão de prioridades, da necessidade do investimento em políticas públicas, depois começamos a dialogar, eu acho que é importantíssimo o professor Ladislau como uma referência aqui na região do ABC, junto com o Celso Daniel, né, do papel e do protagonismo dos municípios na questão do desenvolvimento econômico, né? Agora, essa pauta, atualmente, ela é central, né? Tanto do ponto de vista da resistência, né, das empresas, né, a saída da Ford de São Bernardo foi um impacto brutal para a economia de todo o segmento de autopeças aqui, né? Quer dizer, a gente tem que estar, de um lado, olhando a questão macroeconômica, articulando um polo de desenvolvimento a partir de inovação e investimento em tecnologia, né, se associando às universidades e o setor produtivo, e, do outro lado, fomentando a economia local, um circuito inferior da economia, né, como dizia o Milton Santos. Eu acho que é fundamental a gente fomentar renda e salário através de iniciativas simples, né? A prefeitura compra o uniforme, então gerar emprego para as costureiras, a prefeitura demanda um serviço de manutenção nos núcleos habitacionais, então gerar demanda para os moradores daquela localidade, né? Porque hoje o desemprego também, e não só o desemprego, a própria informalidade, e essa nova informalidade, que é o tal do empreendedorismo, né, dos Ubers e companhia, né, que são uma exploração absurda, exponencial, né, do trabalho. A gente tem que criar alternativas de emprego e renda, isso o tempo todo. Para cada ação, a gente tem que ver o que isso vai gerar
de economia para a cidade, né? Porque, na verdade, buscar recursos de fora é isso, depende de emenda parlamentar hoje. Não tem nenhum sistema, o Minha Casa Minha Vida, programas, o PAC, né? Aqueles programas de transferência para as escolas, direto para a escola, para a própria saúde. Depende, hoje a política pública ela é pautada pelas emendas parlamentares. É impressionante, né? Eu fiquei fora de Diadema nos últimos 4 anos, quando eu voltei, fora assim da administração, quando eu voltei, eu fiquei chocado com a pauta exclusiva, né? A política ela passa pela emenda parlamentar, é uma coisa completamente... E aí é pulverizada, né? Não, quer dizer, não tem uma ação concentrada de uma política que seja planejada, né? Não, é o fim do planejamento, essa ação. Deixa eu entrar também e perguntar para o Ladislau. Você quer continuar esse raciocínio ou eu faço uma pergunta, Ladislau? Olha, eu queria trazer uns dados de pano de fundo. Convém isso? Ótimo. Bom, primeiro, todo mundo sabe qual é o PIB per capita no Brasil, tá? Mas eu faço uma conta super simples. Eu pego o PIB do Brasil, quanto a gente produz anualmente de bens e serviços, divido pela população. Só que eu apresento no seguinte, sabe o que isso dá? Dá R$11 mil por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz hoje no Brasil é R$11 mil por mês por família de 4 pessoas. Eu trabalhei em países africanos de miséria, você não tem como tirar coisa assim. No Brasil não é o caso. No Brasil é desigualdade. Os recursos estão aí. Queria lembrar que 42 pilantras bilionários no Brasil que não produzem, tá? É tudo papéis, é tudo juros, banco, coisa assim. Esses 42 aumentaram suas fortunas em 4 meses da pandemia, de março a julho do ano passado, em 180 bilhões de reais. Tá? Para gente que não produz, encontrar 180 bilhões de reais. Sabe o que é 180 bilhões de reais? É 6 anos de Bolsa Família, para 42 pessoas. E não pagam imposto, desde 95, lucros, dividendos, enfim. Eu estou dando isso porque a gente tem que se dar conta do desajuste estrutural nesse negócio. Tá? Pega um segundo ponto. Nós temos 212 milhões de habitantes, cerca de 150 milhões de adultos. Sabe quantos empregos privados formais tem no Brasil? 33 milhões. Certo? 40 milhões estão no setor informal, estão se virando, 14 milhões estão desempregados, só isso aí já dá 54 milhões. A subutilização da força de trabalho é uma tragédia. Né? Isso tanto é uma tragédia, como tem oportunidades. Né? Tudo quanto é município no Brasil, você tem gente desempregada e você tem coisas a fazer. Certo? Então, isso abre para você deve fazer. Eu pego o exemplo do Imperatriz, que eu ando lá, meu pai está enterrado lá, né? Você tem um monte de gente desempregada e um monte de terra parada em volta da cidade. Né? Dá para pegar um hortifruti granjeiro em volta da cidade, dá para pensar um monte de coisa. Um terceiro ponto é o seguinte, nós estamos com a economia paralisada. Tá? O último ano que a gente cresceu foi 2013. 2013 crescemos 3%. Tá? De lá para cá, estamos paralisados. A média de 2014 a 2019, antes da pandemia, é menos 0,4%. Tá? Nós estamos com a economia paralisada e com essa subutilização das capacidades de produção desse país. É o 8º ano que nós estamos parados. Põe a pandemia em cima disso, certo? Esse é o tipo da tragédia. Né? E nós temos uma situação estrutural que exige um pacto federativo. Né? Teve esses R$600 que o Silvio, mas, enfim, mencionou, mas temos essa redução do SUS, a dificuldade de acesso de dinheiro para as escolas, mas é muito mais. O Marcelo Uchoa, eu tive no doutorado dele, ele fez um estudo dos municípios pequenos, em particular do Norte, e ele fez um livro, isso, o que os administradores municipais devem saber. Olha, você administrar o município, 87% da nossa população está nas cidades. Você administrar as cidades, você tem toda a pressão dos dramas, insuficiência para o SUS, insuficiência para a educação, você tem, enfim, todos esses problemas. Né? Eles, com a Constituição de 88, vieram tarefas para os municípios, não veio o dinheiro correspondente, esse sistema não funciona. Tá? Eu queria lembrar que, na Suécia,
72% dos recursos públicos são diretamente transferidos para os poderes locais. Tá? Na Alemanha, mais de 40%. Na China, o Kroiber estudou a China, é mais descentralizado que a Suécia. No Brasil, o que vem efetivamente para o nível municipal é 15%. Isso aqui não funciona, porque a população está nos municípios. Então, você colocar a necessidade de um pacto federativo, e não é só de fluir o dinheiro, você sabe o que é? Porque quando o dinheiro está no nível local, você não está indo para Brasília para conversar com o cara para ver se sai a emenda parlamentar de alguma coisa. Ou na antessala do ministro, né, que vai dizer, que bom te ver, você lembra da construtora, não sei o quê, enfim. Né? Então, na realidade, eu queria colocar esses eixos estruturais, que é o desafio que a gente está enfrentando, que é muito amplo. Eu acho que os prefeitos estão matando cachorro a grito, certo? E eu acho que a importância, inclusive, os contatos que o Mário tem, né, com a frente dos prefeitos, coisa do gênero, tem que se mobilizar, aproveitar essa pandemia, mobilizar todos a gama de prefeitos que temos no Brasil por um sistema decente. O ministro lá em cima não sabe quais são as necessidades de 5.570 municípios. É no nível local que você sabe qual é o córrego que está contaminando as coisas, qual é o bairro que está uma tragédia, enfim, coisa do gênero. As coisas onde funcionam é quando a própria comunidade se reapropria das rédeas do processo. Tá. Mário, nós já estamos com um diagnóstico que o que falta mesmo é dinheiro, né? E o governo da cidade também depende da Câmara de Vereadores, quem aprova o orçamento, quem fiscaliza a prefeitura, quem aprova projetos de lei que são políticas públicas, né? Como é que é a relação com a Câmara Municipal em geral? O que nós precisamos? Precisa mudar isso ou não? Tem lugares, por exemplo, que o vereador não ganha salário. Então, eu acho que a Câmara de Vereadores ela não foge à regra do total do legislativo brasileiro, né? Quer dizer, que você, para governar, o executivo acaba tendo que fazer uma composição para ter maioria na Câmara, e essa é uma dinâmica que tem já, eu acho que faz parte do nosso próprio sistema de Estado, né? Agora, o que eu acho central, e o que o professor Ladislau começou a falar, e que eu queria até dialogar, que tem muito a ver com isso, é a questão da democracia direta, né? E eu acho que a gente precisa estar sempre aperfeiçoando. Eu acho que a discussão do orçamento, aquela coisa que a gente teve, e eu me lembro em Diadema, a gente teve, no início era um tal de conselho do orçamento, depois o orçamento participativo, a descentralização, que permitiu, inclusive, um olhar para a cidade de todo o território, porque você tinha uma representação que ela tomava todo o espaço do território do município. Então, exigia contrapartidas de todos os lados, uma rede de unidades de saúde para cada 20 mil habitantes. Hoje a gente tem 21 unidades básicas de saúde, os pronto-atendimentos, quer dizer, esse diálogo e a democracia direta, e por isso que eu acho que é importante, isso que o professor Ladislau falou, também da descentralização do recurso. Eu acho que o nosso pacto federativo, em 88, eu até citei isso, porque em 88 a gente assumiu novos compromissos, mas naquela época, pelo menos na região do ABC, em Diadema, as minhas experiências em Ribeirão Pires, por onde eu passei, você ainda não tinha as políticas públicas tão estruturadas. Eu acho que o estado do bem-estar social no Brasil é uma coisa, eu não sei nem se existiu, mas foi meio tardio, né? Mas ele se reproduz de uma certa maneira numa densidade de equipamentos para realizar a política pública, né? É muito baixa, né? E Diadema eu sinto que foi uma cidade com muita atividade de participação e que provocou uma necessidade da gente olhar muito para o bairro, para a rua, para a favela que foi urbanizada, e isso se traduziu numa rede ampla, né, com uma densidade, né, institucional e de resposta às políticas públicas muito alta. Eu acho que agora nós vamos ter que radicalizar essa maneira de participação direta, né, e, por outro lado, eu acho que são dois eixos aí de luta política, uma de fortalecer
esse protagonismo de cada pedaço do território, de dialogar, de decidir junto os problemas e as soluções, porque muitas vezes a falta de dinheiro a gente também tem que discutir, não é só quando tem dinheiro o que vai ser feito com o dinheiro, né? É o que você não consegue fazer até com a falta do dinheiro. E, por outro lado, uma mobilização, né? Eu acho que a Frente Nacional de Prefeitos sempre considerei isso uma instituição estratégica e que está, na verdade, nesses últimos tempos, eu acho que muito uma atividade, uma mobilização muito aquém do que deveria ter, né? A gente vê nessa coisa da vacina, né? Nessa trombada geral de cabeças, parece que não tem linha, não tem política, não tem planejamento, né? Como que nós vamos resolver a questão das vacinas? Nós, quando entramos, começamos a falar, não, vamos comprar vacina, né? Porque não tem, e nós temos um programa nacional de imunização, o SUS, ele é muito bem estruturado, né? O tripartite, de como se organiza o atendimento à saúde, mas os prefeitos estavam querendo, né, tanto que o consórcio do Nordeste se mobilizou para comprar diretamente a vacina, porque falou, se o governo federal não comprar, nós temos que nos correr, porque nós temos que dar resposta a isso, né, o povo está morrendo, nós precisamos vacinar, nós precisamos retomar as aulas, retomar o processo econômico e tal, mas para isso precisamos hoje do isolamento e precisamos ter a imunização de toda a população, né. Então, eu acho que a democracia direta ela é central e a luta e ocupar esses espaços institucionais para mudar o Pacto Federativo. Eu acho que não é simples, né? Os estados e o CONFAS, né? Sempre está, parece que é o que autoriza e negocia, né? Os estados ainda têm um papel muito forte e centralizam e mediam muito essa relação. Eu acho que a gente tem que ter uma relação direta. E também nós temos uma desigualdade brutal nos municípios do país, porque a gente tem no norte municípios com território gigantesco, com uma população rarefeita naquele território, e nas regiões metropolitanas, vários, né, como a região metropolitana de São Paulo, 39 municípios, que são, na verdade, uma cidade só, uma metrópole só, e que essa divisão da estrutura, né, desse ente federado município, acaba não tendo uma representação. A gente tem a CNM, que tem um perfil de municípios, a FNP com outro, né, de capitais, cidades médias, né, mas parece que os problemas são os mesmos, do ponto de vista desses 15%, que é muito pouco que fica, né. Então, nós temos que, inclusive, unificar bandeiras, né, nessa luta municipalista para poder descentralizar esses recursos, porque é aqui que estão as demandas, né? São nos municípios que tem as demandas. E o processo de redistribuição do recurso, eu acho que os estados e o governo federal deviam mediar essa redistribuição de recursos, né? E não centralizar determinadas políticas, né? Agora, até licenciamento do solo está centralizado o governo federal quer definir até, né, naquela coisa da liberdade econômica, definir até que não tem mais licenciamento, né, que é uma coisa absurda. Então, tem um processo, eu acho meio maluco que nós estamos vivendo, né, porque eu não sei qual que é a política do governo federal, não está clara, cada dia a gente tem um susto, uma novidade, né, mas, de toda maneira, eu acho que a mobilização para o enfrentamento nesse debate, eu acho que é central, sem sombra de dúvida, né. Não, o Ministério das Cidades acabou, né? E precisa ter um planejamento metropolitano. O Dória também acabou com o planejamento metropolitano. Como é que faz para entrosar a complementariedade das políticas no mesmo território? Quer dizer, nessa grande cidade, por exemplo, que o Mário está apontando. Olha, eu acho que tem uma dimensão central. O Mário fala em democracia direta, eu chamaria isso do processo decisório sobre o uso dos recursos, sobre a organização do território, etc., né? Eu acho que o mais prático, Silvio, é olhar como funciona, onde funciona. Tá? Eu pego a Alemanha, que toda cidadezinha tem sua caixa de poupança
da população, e em vez de colocar o dinheiro para os bancos, você coloca o dinheiro no Bradesco, numa agência de Diadema, o dinheiro vai para a Cidade de Deus, né? E dali vai para os investimentos com a Samarco, com coisa do gênero, enfim, não tem... Então, você tem o que a gente chama na Europa de finanças de proximidade, né? Que funciona muito na China, por exemplo, porque o problema não é encontrar o dinheiro, muito mais importante é saber para onde vai o dinheiro. Se você une os recursos, por exemplo, você identifica pontos que exigem saneamento, você vai descobrir, em qualquer município do país, praticamente, tá, que você tem problemas de saneamento que geram doenças. Tá? A média que a gente usa na ONU, né, é que R$1 ou $1 colocado em saneamento básico são 4 que você economiza com doenças. Ou seja, você está multiplicando recursos. Né? Então, eu acho que essa visão, digamos, das finanças de proximidade, de resgatar a capacidade decisória local, é isso que funciona. Né? A China tem um sistema extremamente descentralizado. O governo central em Beijing é politicamente forte, tá? Mas ele não faz quase nada, ele repassa. Tá? Eu gosto de usar o exemplo que eles têm que sair do carvão da China. Né? Então, por toda parte, eles estão querendo generalizar o solar, aproveitar todos os telhados, enfim, todos os espaços. Eles não fizeram uma grande estatal de produção de células fotoelétricas e painéis solares, né? Eles fizeram uma fábrica de equipamentos de produção de painéis solares, né? Produção de máquinas e equipamentos. Qualquer pequena empresa em qualquer município da China compra esses equipamentos, o juro é controlado e cada cidade decide como faz as suas políticas, inclusive com empresas privadas. Ou seja, o Estado ele apenas é um motor de arranque para dar espaços para os municípios poderem tocar as coisas, porque a população está nos municípios e a compreensão dos problemas está nos municípios. Né? Agora, você tem sistemas, por exemplo, eu ainda tinha me pedido um dos últimos documentos para tentar salvar a Emplasa, né? A própria Emplasa me pediu, mas, enfim, você pega Joanesburgo, né? que é um tipo de uma São Paulo da África do Sul. Eles têm um prefeito de cada um dos municípios, mas você tem um prefeito mais amplo, né? Chama Greater Johannesburg City Council, o Conselho da Grande Joanesburgo, né? E você tem um tipo de um superprefeito ali que organiza a articulação dos processos, né? Então, a lógica, eu trabalho muito com gestão, eu organizei sistema de planejamento sempre, né? Então, isso aqui que o Mário levanta, que o processo decisório, que como se... eu volto a dizer o seguinte, com esse estado dos meus 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas, o Brasil não falta recursos, os recursos estão lá em cima, então arranca-rabo generalizado, quem come o quem se apropria, estão entregando o solo, estão entregando tentaram entregar a Embraer, estão entregando o petróleo, o diabo, certo? A lógica lá é simplesmente o governo fraco que deixa grandes sistemas internacionais arrancarem o que podem, né? Ver o que acontece com a Amazônia, etc. Certo? Agora, o resgate do processo decisório no nível local, acho que passa por política que a gente pode discutir, né? Por exemplo, nós temos uma população desinformada sobre o local. Organizar a boa informação para a cidadania, porque aí fica óbvio para eles as necessidades das coisas. Né? Professor Ladislau, e essas experiências de moeda local, hein? Porque a gente está louco para entrar nessa... Porque Maricá teve uma experiência bem interessante, né? Quer dizer, como para ser uma maneira, talvez, de dialogar e fortalecer isso que o senhor fala das finanças de proximidade, né? Porque aqui nós temos um monopólio dos bancos, né? Do capital financeiro, uma dificuldade enorme de enfrentar isso, e tem circuitos econômicos que daria para ficar no entorno, né? Na proximidade mesmo, né? Do município. É viável uma discussão dessa? O senhor acha que é possível? Olha, é perfeitamente viável, tá? Eu vejo isso como 2 eixos fundamentais. A inclusão digital, tá? Como foi feito como é que chama lá, a cidade Silvio, lá do Rio? Maricá. Piraí.
Piraí, tá? Piraí montaram um sistema municipal de acesso praticamente gratuito. Eles fizeram um acordo com as telefônicas ali, com aquelas torres de retransmissão, para repassar sinal internet, certo? E asseguraram nas escolas, fizeram um acordo com a Intel, um laptop simplificado para a molecada, entende? Isso 15 anos atrás, tá? Generalizaram o acesso banda larga, entende? Imagina o problema das escolas. Então, hoje, a inclusão digital, uma pessoa que não está incluída em termos digitais está fora do sistema hoje, tá? Então, isso custa uma merreca. A única oposição é do oligopólio feito pela Vivo, Claro, etc., enfim, que estão mamando de maneira absolutamente escandalosa, né? Agora, isso aí é viável, tá? Você pode pegar o Franklin Coelho, que é professor da Universidade Federal Fluminense, né, que montou o sistema de Piraí, né, e se inspirar e montar um sistema, você assegurar banda larga que cobre, né? No Brasil, curiosamente, as pessoas que têm dinheiro, que pegam avião como eu, chegam no aeroporto, eu tenho banda larga gratuita ali, porque eu sou um cliente, né? Certo? Mas isso dá para fazer para todo mundo. Sabe que sai tudo mais barato. O comerciante local, em vez de ele ir buscar não sei o que, os produtos, ele vai consultar o comércio vizinho, você está com sobra de tal produto, como é que está? Você sabe? Você gera a conectividade entre os atores sociais e econômicos do local, tudo vira mais econômico. Isso é uma dimensão. A segunda dimensão é a finança de proximidade. Nós temos no Brasil 118 bancos comunitários de desenvolvimento. Tá? Vocês entrem em contato ali com... como é que chama, Silvio? O cara lá da... Palmas. O Banco Palmas, sim, mas é o Joaquim Melo. Tá? O Joaquim Melo, ele entende tudo desse processo. Eu participo das reuniões que a gente tem periodicamente, né, do Conselho dos Bancos Comunitários de Desenvolvimento. É legal, tá? Graças ao Paul Singer, quando passou por essas bandas, conseguiu isso. Tá? Diadema pode perfeitamente fazer a sua moeda, fazer acordo com alguns comércios que aceitem isso, e a partir da moeda circula. O que é aquele negócio do vale-refeição, não sei o quê? É uma moeda. Do momento que alguns comércios, que o cara possa comprar as coisas no mercadinho, passou a circular. E você tem uma moeda que circula sem pagar os juros completamente absurdos dos bancos, né? Não vou entrar muito nos juros, porque eu jurei para o Silvio. Eu estou ficando que nem o Suplicy com a renda básica, com os juros, né? Pois juro que tanto a renda básica do Suplicy é respeitável, como o meu argumento sobre juros é respeitável. Mas, basicamente, é resgatar o fluxo financeiro, né? A cidade de Diadema tem um fluxo grande, tá? E se você assegura, você tem a folha de pagamento, entende? Essa é outra batalha que tem que retomar à frente de prefeitos, de poder fazer bancos municipais. Entende? Porque só a folha de pagamento já te permite fazer um conjunto de investimentos, o saneamento básico que retorna no mês, sob forma de salário, sob forma de atividades, né? O dinheiro circula. Há 3 meses atrás, o governador da Califórnia, dos Estados Unidos, tá? Ele se deu conta da coisa, autorizou todos os municípios da Califórnia. A Califórnia é a 5ª economia mundial, tá? É um gigante, só o estado da Califórnia. Todos os municípios podem fazer banco público municipal e pegar os fluxos salariais, os repasses, o que venha, passa a ser gerido de maneira local. Você apoia isso numa moeda local, e a moeda local sai mais barato. O pessoal vai descobrir que o cara está parado, mas pode fazer produtos de limpeza, que é tecnologicamente muito simples. Vejam com a comunidade Palmeiras faz isso. As mulheres podem organizar sistemas muito melhores de confecção, né? No conjunto Palmeiras, eles dizem Palma Fashion, eles chamam, né? Enfim, né? O sistema.
é perfeitamente viável, né? O cartão de crédito dele chama ParmaCard, mas o sistema de dinheiro online, você não precisa mais imprimir dinheiro, na realidade, né? Você pode fazer uma moeda local. Para você ter uma ideia, o Quênia, tá? O Quênia, na África, certo? Fizeram uma moeda paralela, para não estar pagando tarifas, etc., para os bancos. As operações com o M-Pesa, que eles chamam moeda paralela deles, representam 38% do PIB do país, gente. Ou seja, possibilidade tecnológica. Se vocês organizam parcerias, lá com o Federal Fluminense, para ver lá com o Coelho, com os diversos sistemas, né, para aportes de inovações tecnológicas que dinamizem a cidade, olha, dá para transformar muita coisa. Né? Deixa eu entrar nessa conversa, porque eu já estou me animando, percebendo que tem meios de mobilizar recursos para fazer essas coisas. Mas o Mário colocou uma questão central. Ele falou assim, a questão da participação, da decisão no território, como o Ladislau enfatiza, é muito importante. Mas nós não podemos fazer mais do mesmo, porque nós estamos com uma crise ambiental absolutamente séria, né? Quer dizer, a falta de água, a contaminação ambiental, o aquecimento das cidades, as ilhas de calor, os resíduos sólidos. Quer dizer, Mário, nós não podemos gerir as cidades como era feito 15 anos atrás. Quais são as inovações que nós temos que colocar na questão ambiental? O Silvio, eu acho sem dúvida, né? Eu acho que a questão ambiental, eu acho que ela está no radar, eu acho que de todas as gestões, né? E para nós, eu acho que nós tivemos já uma experiência anterior da reciclagem, né? Para você ter ideia, nós estamos hoje numa discussão que a gente herdou do governo passado, uma concessão para a Sabesp para implantar uma usina de incineração em Diadema. Mas, segundo a discussão que nós estamos fazendo com eles querem fazer uma reciclagem antes de incinerar, né? Mas é a partir do combustível derivado de resíduo, né? Mas eu acho que os ambientalistas, incinerar é uma coisa horrível, né? Então, você imagina que o nosso movimento ambientalista lá do ABC, com aquela briga toda que a gente já tem histórica, né? Mas eu acho que a questão da reciclagem, né, a gente tem discutido muito isso também no setor produtivo, né, que a gente precisa colocar uma das questões. Nós temos em Diadema, por exemplo, uma empresa que ela trabalha com sucata, né, e ela pega os automóveis e comprime até umas prensas, né, que ela esmaga aquele carro e fica o carro vira um pacote, né. E do setor automobilístico, uma das coisas que a gente quer discutir, por exemplo, é como fazer mais uma linha de montagem, mas linhas de desmontagem de veículos, né? Porque você vê no Japão, hoje já tem uma certa tradição esse tipo de questão, né? E a gente ainda está nessa coisa eu acho que as cooperativas têm que ser incentivadas para reciclar o plástico, reciclar. Nós temos indústria de tecidos para também tapeçaria, né, que é com base no PET, né? Então, eu acho que todas as cadeias e os arranjos produtivos locais da cadeia de reciclagem, eu acho que é uma questão que nós precisamos organizar, e principalmente na região metropolitana de São Paulo. Eu acho que eu tenho a política de São Paulo, né, e cada município tem uma política em relação a resíduos, por exemplo. Eu acho que a gente tem que unificar, tem que criar uma política metropolitana de resíduos, estabelecer centros de triagens de maneira descentralizada, regional, né? Nós tínhamos, na discussão com a Implaza, uma ideia de criar sub-regiões, como o ABC, a região sudeste, né? Organizando com o município de São Paulo, porque esses municípios têm a dimensão de uma subprefeitura, né, ou de uma prefeitura regional de São Paulo. E a questão da política de resíduos, da política de saneamento também é outra coisa. É um absurdo o Tietê e o Pinheiros ainda, mesmo com todos os investimentos que se fazem, ainda continuarem o Pinheiros daquele jeito, uma lagoa de decantação de esgoto, né? Quer dizer,
A gente precisaria ter um tratamento de esgoto e o lançamento dessa água, não só para reuso, mas ela ser reaproveitada para o próprio abastecimento. Eu acho que a gente tem que começar a fechar os ciclos, né? Numa metrópole como São Paulo. Eu disse do resíduos, que eu acho que é uma coisa que é mais visível, né? Mas, por exemplo, no abastecimento, eu acho que a água, ela é uma água só, né? Ela tem que ser olhada dessa maneira, e ela é usada, e ela teria que retornar e voltar a ser usada, né? Ela teria que ser uma coisa circular. Eu acho que a questão ambiental, ela passa um pouco por essa visão de que os insumos, de que a matéria, ela precisa voltar a ser utilizada, né? Então, são conceitos, eu acho que do ponto de vista de política pública, que exigem, né, hoje, cada vez mais, o setor privado está entrando, então a gente precisa ter regulação, precisa ter gestão, a gente tem a gestão e a regulação precisam ser descentralizadas, não dá para a gente ter uma agência como o Arcesp, que cuida da regulação da energia, do saneamento, agora quer cuidar também do resíduo, do estado todo de São Paulo, sem assento das representações regionais. Nós temos que mudar isso, né? Então, é o primeiro passo para a gente começar a pensar nessa questão que os insumos precisam voltar a interagir. A questão da reciclagem, do reuso, ela precisa ser uma mudança radical em todas as políticas públicas que utilizam e transformam os materiais, né, as questões. Então, eu acho, isso sem falar no ar, né, eu estou falando do uso das coisas que a natureza nos oferece, né, e eu acho que isso é central, ter uma consciência e ter, principalmente, controle sobre essas políticas que dialoguem com os territórios, porque no território, eu me lembro, tinha um exemplo que eu acho fantástico, o Diadema está no divisor de água da cabeceira do Tamanduateí e da Billings, né? E é uma bacia de contribuição da Billings. Então, você imagina, alguém que fizesse as suas necessidades em Diadema, depois ia ver, quando ainda tinha o bombeamento do esgoto, dar a volta pelo Tamanduateí, Tietê, Pinheiros, e voltava para Billings, ali do lado, né? Quer dizer, aquela história que a gente... É uma coisa... Esse ciclo tinha que ser... A água tinha que fazer esse ciclo, né? E não o esgoto, né? Vamos ouvir o Ladislau nisso também, que ele entre outras especialidades, ele é especialista de meio ambiente, né? Olha, o seguinte, sabe? Esse cocô que vem daí de Diadema vai parar na frente do Rio Pinheiros, e ali você tem aqueles prédios muito chiques, né? Que custam milhões, tá? Cada apartamento, mas eles têm que ficar sempre com janela fechada e ar-condicionado, né? Você abrir a chave, vem esse cheiro de porcaria do Tietê. Nós somos a cidade mais rica da América Latina e em volta é só esgoto a céu aberto. Isso aqui é de uma idiotice, mostra... E a Sabesp está interessada no quê? Está dando as remunerações violentas ali para os acionistas em Nova York, enfim, no Brasil também, coisa do gênero. Então, isso aí tudo volta ao problema seguinte: não é falta de recurso, não é falta de conhecimento técnico, temos excelentes engenheiros que entendem da coisa, é a zona do processo decisório, certo? Se você vê a especulação da Sabesp, se você vê a especulação imobiliária, você vê o que fazem com os investimentos, você tem coisas, por exemplo, simples, são projetos que existem aí há décadas, né? Você, com um investimento pequeno, você junta o Tietê, o Pinheiros, você junta as represas, né? E com um pouco de abertura de canal, você passa a ter um anel hidroviário em torno de São Paulo, você passa a tratar os esgotos que caem nesse sistema, você muda a cidade, você vai ter barcos dando a volta na cidade, você ter gente de abastecimento feito por água e coisa do gênero. Então, a gente sabe o que fazer, a gente tem os recursos. O resgate é político, né? Eu queria sugerir Quer dizer, primeiro que a gente tem que aproveitar a pandemia para conscientizar as pessoas e pressionar mudanças no processo decisório, né?
tem coisas, por exemplo, que eu acho que seria legal. Eu ajudei a montar, junto com Jacó Anderley, lá em Santa Catarina, na época a gente era amigos, enfim, tinha lá um grupo de trabalho em torno disso. A gente pôs nas escolas, no currículo escolar, o estudo do próprio município. Sabe o que o moleque poderia dizer? Pai, sabe por que está contaminado o esgoto ali atrás? É porque a empresa X, não sei o quê, porque tal. Você sabe o que é? Você cria força política para a transformação. Você cria uma massa de gente que entende o que está acontecendo na coisa. A gente chamou isso lá de Minha Escola, Meu Lugar, mas um negócio que funciona, né? Depois, a gente pode aproveitar também a pandemia. Veja as mudanças do processo decisório feitas por Heliópolis e pela favela de Paraisópolis, né? Certo? Com essas vaquinhas, né, do dinheiro para enfrentar a pandemia, porque o governo não resolve, eles estão aprendendo a resolver, eles podem transformar em bancos comunitários, podem transformar num sistema permanente, né? A gestão, a divisão de ruas, a fragmentação para entender onde estão os pontos críticos, pode gerar um sistema de gestão muito mais ágil daquele território, né? Agora, um eixo que me parece extremamente importante, na mesma linha de uma escola que ensina também o município, na realidade, a gente assegurar que a sociedade esteja informada. Tá? A gente tem os meios hoje, tá? Toda essa conectividade que se gerou, dá para sair do negócio da comunicação, sabe? Olha, inauguramos 5 escolas, coisas do gênero, para uma interação permanente com a população, entende? Gente, estamos ferrados com isso aqui, porque o governo é aquilo, enfim, mas estamos fazendo isso aqui, ajudem com tal coisa, sabe? Você gera um outro clima, né? Em vez de esperar que o prefeito está eleito, que ele resolva, né? Certo? Você, digamos, cria isso que você mencionava no começo, né, Mário, que é o empoderamento da população. Agora, tem o eixo que eu acho que é muito importante, que eu trabalhei muito com Ignatius Sachs, né, nessa linha, em torno dos problemas ambientais. Todo município tem um monte de recursos subutilizados. É um dinheiro subutilizado ou mal utilizado, é a mão de obra que está parada. O Celso Furtado dizia que, quando o cara está parado, qualquer atividade é lucro, né? Acaba de sair agora nos Estados Unidos, né, um conjunto de propostas em torno do que eles chamaram o PEP, né, Programa Estatal de Empregos, né, Programa de Empregos Públicos, PEP, né, Programa de Empregos Públicos. Tem tanta coisa a fazer e tanta gente parada, certo? Então, essa articulação, ela pode ser extremamente rica. Então, você fazer essa pesquisa, quais são os recursos subutilizados aqui que podem ser aproveitados de alguma maneira, né? Lembra do Banco Grameen, né? No Bangladesh? Eles são muito mais pobres do que nós, mas muito mais pobres, né? Mas descobriram, olha, um pouquinho de dinheiro na mão das mulheres gera um conjunto de atividades que geram um dinheirinho, que gera compras no comércio, e por aí vai, né? Acho que deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, a conversa está apaixonante, é por isso mesmo que a gente não está se dando conta do tempo passando. Eu queria deixar com você mesmo a palavra por mais 2 minutos para falar o que você entende que deva ser a sua fala final, né? E depois passar mais 2 minutos para o Mário, para ele também se despedir e fazer uma recomendação às prefeituras. Escolha uma, Mário, né? Então, por favor, Mário, termina aí, você tem mais 2 minutos. Mais 2 minutos. Gente, renda básica, um eixo. 2, fortalecer as políticas sociais. Tá? A família vive bem, 60% é o dinheiro no bolso, faz as compras, paga o aluguel. 40% é ter acesso à saúde, à educação, à escola, a um parquinho, a um córrego limpo e coisa de gênero. Quer dizer, as políticas sociais, equilibrando o processo. Né? A identificação de recursos subutilizados, né? Fazer um programa de empregos públicos, né? Isso funcionou em Mauá, funcionou em Santos, funcionou em tantos lugares, né? Reconstituir, de alguma forma, os sistemas participativos, que não precisa ser necessariamente o mesmo
um negócio que fazia de orçamento participativo, né? Mas, enfim, incluir a população no processo decisório. E eu acho fundamental aproveitar, mas radicalmente, essas novas tecnologias, que permitem gratuita conectividade, vai melhorar a produtividade, você pode vender isso fortemente para a população. Gente, vamos se mobilizar para esse negócio, para poder assegurar que os moleques tenham a conectividade, que possam voltar a estudar. É uma força política, né? Enfim, muito obrigado. Como falo. Abraço. Mário. Então, eu vou na linha do professor Ladislau também. Eu colocaria como primeiro ponto realmente a participação e o diálogo permanente com a população, inclusive utilizando as plataformas digitais, né? A gente tem buscado isso até para mudar um pouco esse paradigma das plenárias de orçamento, aquela coisa toda. Eu acho que a gente precisa estar mais rápido agora, com uma comunicação mais efetiva e direta, né? Eu acho que essa coisa do acesso digital, que o professor falou também, é central. Nós tínhamos aqui o Wi-Fi, a diadema conectada, né? Eu acho que isso é central para garantir o acesso, e principalmente a meninada, a juventude, precisa já entrar nessa dimensão, né? Eu acho que tem o nosso trivial de prefeitura, que é o atendimento e fortalecimento das políticas públicas, né, de saúde, educação. Agora, eu acho que a gente precisa fazer, né, nesse atendimento e fortalecer o protagonismo do território, do conhecimento e da identidade, né? Eu acho que esse programa que o senhor falou, Minha Escola, Meu Lugar, é uma coisa que a gente está pensando muito aqui, de como articular os equipamentos públicos para que as pessoas criem uma identidade e se sintam que aquele espaço é o espaço comum dela, e não uma coisa que a prefeitura vem para oferecer o serviço, mas esse é o serviço dela, que ela se aproprie, né? Então, eu acho que essa é uma condição central, e a economia, o fortalecimento da economia local, que é fundamental, né? Quero agradecer muito a participação do Mário Reale e do professor Ladislau Dobor. Foi um papo super interessante. Quero agradecer também a você que nos assiste e dizer que semana que vem tem mais. Obrigado.